Você já viu algo no qual foi incapaz de acreditar? Então você precisa assistir a este vídeo. Imagine que ao sair de casa pela manhã, para estudar, trabalhar ou quem sabe para fazer seus exercícios, você se deparasse com a cena de uma mulher que de tão magra e leve está flutuando, levada por uma simples brisa, ou ainda um velho carcomido e cheio de cicatrizes que volta a ser jovem e belo com o simples uso de uma pomada. Porém, a maior surpresa não é ver o impossível se realizar bem na sua frente, mas sim notar que as pessoas ao redor tratam maravilhas com a maior naturalidade do mundo, como se estivessem vendo alguém comprar pão, como se essas coisas pudessem acontecer toda hora. E de fato, existe um lugar no qual elas acontecem. Venha comigo para não perder a chance de conhecer Macondo, o incrível lugarejo onde se passa 100 anos de solidão. O livro de Gabriel Garcia Marques, o Nobel colombiano que mudou para sempre a forma como o mundo enxerga a América Latina. Que tal? Eu sou Robson Rodrigues, tu professor de espanhol. E você está no canal Espanhol Agora, o seu canal de dicas de espanhol e entretenimento latino. E hoje é a estreia do nosso novo quadro, Cultura Latina. Iremos mergulhar no universo cultural dos países de língua hispânica e aprofundaremos nosso contato ao conhecer filmes, séries, músicas e muito mais. Começaremos com uma homenagem a um dos maiores clássicos da literatura, 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Vamos caminhar sobre a rica tapeçaria de personagens e histórias da família Buendia, desvendando um pouco de seus segredos. Antes de começarmos, já deixe o seu joinha e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que gosta de histórias maravilhosas. Um paraíso na Terra, imperturbável, sem a presença do homem, de sua ira, de sua ganância. Um lugar protegido dos medos e da solidão humana. É assim que Gabriel Garcia Marques deixa entrever um pouco do imaginário do que seria a América Latina antes de ser encontrada. Através da paisagem de Macondo, você pode vê-lo desenhar o destino deste continente. Mas assim como nas Américas, em Macondo, o homem inevitavelmente tem que chegar. E com ele, a luta por recursos, a intolerância, a vontade de ser maior que os outros. Guerras, corrupção política, exploração sem limites, ditaduras, miséria extrema e o povo submetido a todos esses horrores. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Em 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques explora as metáforas demonstrando a ruína da sociedade e sua incapacidade de proteger os mais fracos, bem como a decadência dos personagens, sempre aflitos e incapazes de medir as consequências de seus atos e pecados. 100 Anos de Solidão é real e ultrapassa o tempo e a ficção ao chegar nos cernes dos problemas sociais. Você provavelmente já ouviu sobre golpes e ditaduras em países da América Latina. Um caso bem conhecido é o de Nicolás Maduro. Sua ascensão ao poder, como a de muitos líderes populistas, foi marcada por promessas de mudança e melhoria das condições de vida da população. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo. No entanto, como em Macondo, onde as revoluções eram recorrentes sem trazer mudanças significativas, o populismo também não conseguiu resolver os problemas estruturais da Venezuela, apenas escalou a violência. Outro paralelo interessante, no qual o povo está desprotegido, tanto na realidade quanto na ficção, é a escravidão contemporânea. Você deve se lembrar que em 2023, algumas famosas vinícolas brasileiras foram denunciadas por trabalho análogo à escravidão. Em Macondo e nessas vinícolas, vemos a exploração de uma mão de obra vulnerável em prol do lucro de poucos. Os trabalhadores, assim como os habitantes de Macondo, são submetidos a condições de trabalho degradantes, jornadas desumanas e salários irrisórios que os mantêm sempre presos por dívidas. A década era de 1960. O mundo se deliciava com revoluções culturais. Novos gêneros de arte surgiam na música, no cinema e na literatura. As expressões e os mitos da América Latina eram redescobertos e seus países viviam grandes agitações políticas e as ditaduras se proliferavam. Foi nesse cenário eufórico, conturbado e efervescente que, em 1967, o jornalista Gabriel Garcia Marques apresentou ao mundo 100 Anos de Solidão, uma obra-prima que narra a saga da família Buendia, ao longo de 7 gerações.
e que viria a se tornar um dos pilares do realismo mágico, combinando elementos fantásticos com a realidade cotidiana. Resumindo, a história do livro começa com José Arcádio Buendia e sua esposa Úrsula, fundando a aldeia de Macondo. Ao longo dos anos, a família enfrenta guerras civis, revoluções e o avanço da modernidade. A aldeia prospera, entra para a rota de comércio e sempre é visitada por personagens inusitados, como os ciganos e a famosa Erendira, personagem de outro livro do mesmo autor. Todos esses acontecimentos se entrelaçam à tragédia pessoal da família Buendia. Seus membros passam por problemas e dificuldades, aos quais, em maior ou menor grau, nós todos estamos sujeitos. Como, por exemplo, dificuldades amorosas, incompatibilidade entre irmãos e perdas financeiras. Porém, o tema central da história, assim como o título sugere, é a solidão, e cada membro da família lida com ela de maneira diferente, refletindo as complexidades da condição humana. Os personagens de 100 Anos de Solidão são um ótimo exemplo de como os seres humanos, quando levados por seus vícios e impulsos, podem experimentar terrores indescritíveis. Aflitos pela solidão, eles, em geral, tomam decisões que levam a crimes, pecados e consequências aterradoras, como incestos, suicídios e assassinatos. Isso serve como um lembrete para nós mesmos de que podemos e devemos fazer escolhas melhores do que as dos personagens. Mas antes de falar mais sobre esses temas, você precisa conhecer um pouco sobre o local onde toda a trama se passa. Só existe um local no qual essas histórias poderiam acontecer: a fantástica Macondo, o cenário mágico de 100 anos de solidão. A aldeia começa como um paraíso isolado, um refúgio para pessoas simples que desejam viver em paz. No início, é um lugar de sonhos e possibilidades ilimitadas, onde a harmonia com a natureza e a inocência dos primeiros habitantes predomina. À medida que o tempo passa, Macondo começa a prosperar. A cidade atrai pessoas de diversas origens, comerciantes, circos e grandes companhias agrárias, cada uma trazendo consigo novas ideias, riquezas e oportunidades. Macondo floresce com uma vitalidade que parece inexaurível. O que antes era um lugarejo perdido se torna um centro de comércio e cultura. É interessante notar que Macondo acaba refletindo as esperanças grandiosas de uma América Latina emergente e cheia de potencial, uma visão típica do mundo sobre o nosso continente desde sua colonização pelos europeus. No entanto, com o progresso vem a corrupção. A ganância e a ambição começam a envenenar a pureza original de Macondo. A chegada de companhias estrangeiras e a exploração de recursos locais afetam o modo de ser gentil e ingênuo de seus habitantes. As tensões sociais aumentam, a violência e a injustiça se tornam comuns. Os valores que antes sustentavam a comunidade começam a se desintegrar, abrindo espaço à decadência e à destruição. A ascensão e queda de Macondo espelham a história da América Latina, uma região marcada por esperanças grandiosas, seguidas por desapontamentos e devastação. Assim como na ficção, muitos países latino-americanos passaram por períodos de grande prosperidade, apenas para serem subvertidos pela corrupção, exploração e conflitos. A história de Macondo serve como um poderoso lembrete das complexidades e desafios da busca por um futuro melhor, capturando a essência de uma luta contínua entre sonho e realidade da América Latina. Outro ponto interessante são as descrições poéticas de Macondo. Confirmado pelas memórias do autor, Macondo é também o nome de uma árvore tropical e uma fazenda de bananas de sua infância. A paisagem do lugar, com suas amendoeiras, castanheiros e fauna variada, reflete os campos colombianos e latino-americanos, com seus coloridos, seus aromas e suas texturas. A vegetação exuberante e sua fauna diversa, incluindo pássaros e macacos, são parte integrante da história. Macondo é descrita como uma cidade de terras quentes, assim como os trópicos. Mas se de um lado o autor destaca a exuberância do Caribe, de outro também descreve a sua selvagem natureza com chuvas torrenciais, vendavais e furacões de força e destruição incontroláveis, destacando que é nesse contraste no qual se dá a vida, seja em Macondo, seja na América Latina. No campo dos destinos humanos, o livro apresenta um desfecho triste e um tanto amargo. A reflexão sublinha a mensagem central de Gabriel García Márquez sobre a inevitável solidão em um contraste absurdo com as cores e a alegria latina. A história dos Buendia
e de Macondo serve como uma metáfora poderosa para a condição humana, mostrando que, apesar das esperanças e esforços, há forças maiores que moldam nosso destino. A revelação final de que o esquecimento é inevitável reforça a ideia de que a busca por sentido e identidade é uma luta contínua, sempre perseguida pela sombra da solidão. Como disse o próprio escritor quando perguntado sobre o tema, creio que a solidão é um problema de todo mundo. Cada um tem a sua maneira e seu meio de expressá-la. E você, concorda com Gabriel Garcia Marques? Acha que todos temos que aprender a lidar com a solidão? Deixa aí o que você pensa nos comentários. Os mitos e lendas latino-americanos estão presentes em toda a história de 100 anos de solidão. Gabriel Garcia Marques integra elementos das tradições locais para dar à trama uma profundidade mística. A alquimia, por exemplo, aparece diversas vezes no livro e dá significado a antigas crenças das culturas pré-colombianas, que enxergavam o ouro e outros metais como elementos divinos. As tentativas de José Arcádio de transformar metais e descobrir os segredos do universo também são inspiradas por tradições esotéricas incorporadas nos povos americanos através do contato com europeus e orientais. Outro trecho interessante é a levitação de remédios, a Bela, que pode ser vista como referência direta a mitos pré-colombianos, onde seres excepcionais possuem habilidades sobrenaturais. A ascensão de remédios ao céu traz à memória as lendas do deus Quetzalcoatl, representado como uma serpente emplumada que se transforma em estrela. Já pensou em ter um pergaminho no qual pudesse ver o futuro? Pois esta é outra referência que encontramos em 100 anos de solidão. São os pergaminhos de Melquíades, o cigano. Eles remetem à tradição dos xamãs e sacerdotes das culturas pré-colombianas, conhecidos por sua sabedoria mística e capacidade de prever o futuro. Melquíades, com seus conhecimentos misteriosos e sua habilidade de escrever a história da família Buendia, antes mesmo que aconteça, é a personificação desses sábios ancestrais. Ele evoca as profecias maias, onde os sacerdotes faziam previsões precisas sobre ciclos de tempo e destino, ou mesmo os xamãs da Amazônia, famosos por suas visões e comunicação com o mundo espiritual através de plantas alucinógenas. Esses elementos místicos conectam a história a uma tradição cultural rica e antiga, onde o mágico e o real coexistem harmoniosamente. A presença desses mitos não só adiciona uma camada de encantamento à narrativa, mas também reforça a ligação entre os personagens e suas raízes ancestrais. Através dessa integração, Garcia Marques celebra a herança cultural da América Latina, mostrando como os mitos e lendas ainda influenciam e enriquecem a vida contemporânea. Gabriel Garcia Marques tece muitas mitologias para alcançar o pano de fundo simbólico de sua obra. E é nesse ponto que vemos um território em disputa, onde culturas diferentes se encontram e suas visões de mundo entram em choque. Os habitantes de Macondo podem ser entendidos como essa mistura dos europeus colonizadores e povos autóctones, ou seja, aqueles que já estavam nas Américas. Um dos temas que entra em choque com frequência é a visão do pecado. Os europeus, guiados por dogmas católicos, veem em muitas culturas diferentes a própria personificação do inferno, enquanto para os nativos são apenas manifestações da própria vida. Há um ponto sensível para ambas as culturas: o incesto. A trama de 100 anos de solidão desenha alguns casos de atos libidinosos entre parentes consanguíneos ou por laço. Entretanto, parece sempre haver alguma espécie de punição para esses personagens. Também é interessante notar essa dinâmica. O autor parece guiar os personagens pelos seus impulsos humanos mais primitivos. Eles estão sempre agindo, ou eles lutam como Aureliano Buendia, que se tornou líder de uma guerra, ou eles fogem como seu irmão, José Arcadio, que desapareceu por anos, ou simplesmente paralisam como Remédios, que deixa de comer até se tornar leve como uma pluma. E esse tipo de reação, associada à constante incapacidade de estabelecer uma comunicação profunda, empurra os personagens às paixões e aos impulsos, sem que consigam romper o ciclo de incestos que isola e arruína a família até o seu fim. Isso me motiva a conhecer melhor quem é o escritor por trás dessa obra tão complexa. Vamos conhecer agora alguns fatos curiosos sobre a vida de Gabriel Garcia Marques. Nascimento e infância.
Gabriel Garcia Marques, conhecido carinhosamente como Gabo, foi um escritor e jornalista colombiano, nascido em 6 de março de 1927, em Aracataca, Magdalena, Colômbia. Filho de Gabriel Elígio Garcia e Luísa Santiago Marques, que tiveram ao todo 11 filhos. Passou grande parte de sua infância sob o cuidado de seus avós maternos, que influenciaram profundamente sua visão de mundo e seu estilo narrativo. Seu avô, o coronel Nicolás Marques, contou-lhe histórias da Guerra Civil e da vida cotidiana, enquanto sua avó, Tranquilina Iguarã, contava lendas e superstições locais, elementos que posteriormente se refletiriam em sua obra literária. Casamento e família. Em 1958, se casou com Mercedes Barcha, com quem teve seus filhos, Rodrigo, nascido em 1959 e que se tornou cineasta, e Gonzalo, nascido em 1962 e se dedicou ao design gráfico. A família residiu em diversas cidades, incluindo Bogotá, Nova York, Barcelona e Cidade do México, onde finalmente se estabeleceu. Revelação de uma filha fora do casamento. Em 2022, 8 anos após a sua morte, foi revelado que Garcia Marques teve uma filha fora de seu casamento. A moça chamada Indira Cato é fruto de uma relação com a jornalista e escritora mexicana Susana Cato. Essa informação, mantida em sigilo por anos, gerou surpresa e debate em círculos literários e midiáticos. Esses episódios, embora polêmicos, não mancharam o legado literário de Garcia Marques, que continua sendo uma figura central na literatura universal. Primeiro emprego e primeiro livro. Antes de se tornar um autor de renome mundial, Garcia Marques iniciou sua carreira como jornalista em um pequeno jornal chamado El Universal, em Cartagena, em 1948. Ele viu o jornalismo não apenas como uma forma de ganhar a vida, mas como uma paixão paralela à sua escrita literária. Suas reportagens e crônicas muitas vezes traziam elementos que mais tarde seriam incorporados ao seu estilo. Seu primeiro livro, a pequena novela La Hojarasca, foi publicado em 1955, quando o autor tinha 28 anos de idade. Inspiração em Kafka. Gabriel Garcia Marques, ao ler a icônica frase inicial de A Metamorfose de Franz Kafka, quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Teve uma epifania. Então, eu posso fazer isso com os personagens? Criar situações impossíveis? Foi assim que descobriu a literatura fantástica. Briga com Vargas Llosa. Em 1967, durante uma premiação literária em Caracas, os gigantes da literatura latino-americana, Gabriel Garcia Marques e Mário Vargas Llosa, encontraram-se pela primeira vez. De imediato, descobriram inúmeras afinidades. Ambos foram criados pelos avós maternos, enfrentaram relacionamentos turbulentos com os pais e compartilhavam uma profunda admiração por William Faulkner. Por quase uma década, a amizade floresceu, até que em 1976 o episódio chocou o mundo literário. Em um cinema no México, Llosa desferiu um soco inesperado em Garcia Marques. Os motivos reais da agressão permanecem um mistério, mas especula-se que as diferenças políticas tenham sido a causa. Gabo era um fervoroso admirador e amigo de Fidel Castro, enquanto Llosa demonstrava um crescente repúdio ao socialismo cubano. Acusações. A proximidade de Garcia Marques com Fidel Castro também lhe rendeu anos de exílio em países europeus e no México, onde encontrou inimigos devido à sua reputação de comunista. Muitos políticos locais temiam qualquer associação com o governo cubano. O governo colombiano também teria acusado de se associar ao grupo paramilitar revolucionário M-19, o que sempre foi negado pelo escritor. Ídolo de Obama. Em um pronunciamento solene sobre a morte de Gabriel Garcia Marques, ocorrida em 17 de abril de 2014, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou-se fã de sua literatura e destacou a profunda influência do escritor colombiano no cenário literário mundial. Obama elogiou Marques como um dos maiores visionários do nosso tempo, cujas obras transcenderam fronteiras e gerações, enriquecendo o imaginário coletivo. Ele ressaltou como o realismo mágico de Garcia Marques não apenas encantou leitores, mas também ofereceu uma janela para a compreensão das complexidades da América Latina. A perda de Garcia Marques, afirmou Obama, é imensurável, deixando um legado que continuará a inspirar e desafiar a mente humana. Problemas de saúde e últimas obras.
Nos últimos anos de vida, Garcia Marques enfrentou problemas de saúde, incluindo um diagnóstico de câncer linfático em 1999. Apesar disso, continuou escrevendo sua autobiografia, Vivir para Contarla, publicada em 2002. O último livro publicado em vida foi Memória de Minhas Putas Tristes. Faleceu em 17 de abril de 2014, na Cidade do México. Obras póstumas. O último livro póstumo de Gabriel Garcia Marques é Em Agosto Nos Vemos, publicado em 5 de março de 2024. Trata-se de um romance lançado para comemorar o nascimento do escritor colombiano e os 10 anos de sua morte. Garcia Marques começou a escrever Em Agosto Nos Vemos cerca de 15 anos antes de sua morte, mas não o publicou por não estar satisfeito. O livro foi editado por Cristóbal Pera, que também editou os 2 últimos livros que o autor publicou em vida. Os filhos de Garcia Marques confirmaram que não há outras obras inacabadas do escritor. O ex-presidente dos Estados Unidos não foi o único a reconhecer o enorme impacto de 100 anos de solidão no mundo. Quando a obra chegou às livrarias em 1967, a recepção foi simplesmente avassaladora. Críticos e leitores se apaixonaram. Era como se a mágica tivesse invadido a realidade de suas vidas. Parecia refletir a mesma fusão brilhante entre cotidiano e acontecimentos miraculosos. Assim como no livro, o que acabou marcando o gênero do realismo mágico. As histórias intrincadas e personagens inesquecíveis da obra rapidamente a transformaram em um sucesso de vendas. Esse livro trouxe uma nova perspectiva para a literatura mundial, destacando-se pela linguagem poética e estrutura narrativa inovadora. A reação do público e da crítica catapultou Gabriel Garcia Marques ao status de celebridade literária internacional, colocando-o no centro das atenções e elevando a literatura latino-americana a um novo patamar de reconhecimento e apreciação global. A publicação de 100 anos de solidão não foi apenas um marco na carreira de Garcia Marques, mas também um ponto de virada para toda a literatura hispano-americana, que passou a ser vista como uma voz poderosa e influente no cenário literário mundial. Traduções e vendas globais. Nas décadas seguintes ao lançamento, o livro foi traduzido para mais de 40 idiomas, alcançando leitores de diversas culturas e nacionalidades. Com milhões de cópias vendidas em todo o mundo, a obra não apenas consolidou a posição de Garcia Marques como um dos principais escritores do século XX, mas também abriu portas para a literatura latino-americana em um cenário global. Esta ampla disseminação ajudou a trazer as histórias, mitos e realidades da América Latina para o público internacional, ampliando o reconhecimento e apreciação pela riqueza cultural da região. As traduções permitiram que os temas universais abordados por Garcia Marques, como a solidão, amor e destino, ressoassem em leitores de diferentes culturas, transformando o livro em um fenômeno literário, abrindo os olhos do mundo para a perspectiva latino-americana sobre esses temas. Prêmios e reconhecimento. A obra também ganhou numerosos prêmios, incluindo o prestigioso Prêmio Rômulo Gallegos, em 1972, uma das mais altas honrarias literárias para escritores hispano-americanos. Em 1982, Gabriel Garcia Marques foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura, em grande parte devido ao impacto duradouro desta obra-prima. O Nobel foi um reconhecimento não apenas do talento individual, mas também da importância cultural e literária de 100 anos de solidão. Este prêmio colocou a obra entre os clássicos intemporais, estudados e celebrados em escolas e universidades ao redor do mundo. A inovação literária e a profundidade temática do livro deixaram seu legado que continua influenciando e inspirando escritores e leitores de todas as gerações pelo mundo. Mas se você acha que tudo aconteceu de forma natural ou fácil, está enganado. Por trás do sucesso, há uma comovente e incrível história do dispêndio e sacrifício necessários para que o livro chegasse ao público. Durante uma entrevista, o próprio escritor nos conta como foi o tempo de produção de sua grande obra-prima. Era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque yo estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Y ella, por supuesto, no lo pensó 2 veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión
de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes como para 10 años. Y duró 3 meses. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de 7 me pagan todo. Y dije, sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes tapó y me dijo, papá, palabra, mi palabra. Le dijo, mi palabra de honor. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tengo sino 45. Y me era muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Y pesaron hasta 45 pesos, quitaban hojas como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dieron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos, le dieron 2 vueltos y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Se você já leu 100 Anos de Solidão, pode ao menos imaginar as dificuldades de levar essa história para outras mídias como cinema, TV e teatro. A narrativa rica e intrincada de Gabriel García Márquez, com sua mistura de realismo mágico e história, tem sido um verdadeiro desafio para a tradução visual. As tentativas de adaptar o livro têm variado em sucesso, com algumas capturando a essência da obra mais do que outras. Um bom exemplo dessas tentativas aconteceu em 1981, quando o cineasta japonês Terayama Tsuji, a princípio com o apoio do próprio Gabriel García Márquez, criou uma adaptação experimental do livro, capturando a essência surreal e mágica da obra. Porém, depois de algum tempo, o escritor pediu para que o nome do filme fosse alterado. Não se sabe ao certo se por questões financeiras, artísticas ou pelas duas. Embora não seja muito conhecida, essa adaptação é apreciada por sua abordagem inovadora e estética visual única. Terayama conseguiu transpor elementos-chave do realismo mágico de García Márquez, utilizando uma narrativa visual rica e evocativa que ressoou profundamente com o público familiarizado com o estilo poético do romance. A obra de Terayama permanece como um tributo intrigante e artístico ao universo de 100 Anos de Solidão. E agora é a vez do streaming tentar. Em 2019, a Netflix anunciou a adaptação de 100 Anos de Solidão em formato de série, com a colaboração da família de García Márquez. A saga dos Buendia ganhará, enfim, vida na tela, episódio por episódio. Essa adaptação tem gerado uma enorme expectativa, prometendo trazer essa saga para as novas gerações de espectadores. Prepare-se para mergulhar em Macondo como nunca antes. Sabe, se tem uma coisa que me chama a atenção nesse processo de imersão na obra de 100 Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez, ou para os íntimos, Gabo. Eu já me sinto íntimo dele, né? É tanto tempo nesse processo que me caiu uma ficha. O real poder que uma história tem. Como ela pode impactar, transformar e até mesmo fazer que algumas pessoas, ou muitas delas, se encontrem ao longo da sua própria jornada de construção da sua própria história.
Imagine quantas pessoas foram transformadas pelas histórias de Gabo. Quantas pessoas ganharam outros olhos, outros sentidos para a vida depois de ler 100 Anos de Solidão. E para nós, latino-americanos, soa mais especial porque ele reflete o comportamento de muitas famílias em sua intimidade. Ele nos aproximou de verdades ocultas que provam que somos humanos, impermanentes e imperfeitos. Muitas graças, Gabo. E aí, gostou do novo quadro Cultura Latina? Queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você achou e quais temas quer ver nos próximos vídeos, pois quero sempre trazer conteúdos que te inspirem. Hasta la próxima! Uma imaginação como a minha, na qual não acredito, porque na realidade, quando escrevo, não faço mais nada senão lembrar-me. O que acontece é que me lembro com critérios tão seletivos da nossa realidade, pelo menos do Caribe, que as coisas parecem incríveis, e ganho a reputação de ser o grande inventor de fábulas, quando na realidade não inventei nada. E foi isso que percebi quando comecei a escrever as minhas memórias. Cada vez que tentava recontar um evento, descobri que estava a recontar um evento que já tinha estado nos meus romances. Também percebi, num ato de consciência, que temos 3 vidas: a pública, a privada e a secreta. Gabriel Garcia Marques, 1927-2014.